Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre 12 atitudes que desarmam quem não te respeita, usando o estoicismo para recuperar sua dignidade e serenidade. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já deixa o like, compartilha este vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar a quem precisa. Nos comentários, escreva autoridade interior, para mostrar que você está pronto para assumir o controle da sua paz. Vamos lá? Você já sentiu aquela pontada no peito quando alguém menospreza sua opinião ou interrompe seu discurso sem cerimônia? Essa angústia silenciosa corrói nossa confiança e nos afasta da razão. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Quando damos poder ao juízo alheio, abrimos mão do único controle legítimo que temos, a nossa própria razão. Imagine sua mente como um castelo cercado por muros. Se você ergue defesas fortes, dispara flechas e reage com fúria, acaba destruindo a paz interna. Mas se mantiver as portas do castelo fechadas e observar cada investida de fora, conserva a serenidade e deixa o invasor frustrado. É esse estado de invulnerabilidade silenciosa que o estoicismo nos convida a praticar. Antes de reagir a qualquer desrespeito, faça uma breve pausa. Examine o seu impulso. Por que sinto vontade de rebater agora? O que realmente importa neste diálogo? Esse instante de autoconsciência é o alicerce de todas as nossas 12 atitudes. Elas não exigem gritos, ameaças ou retaliações. Pedem apenas disciplina, presença e um olhar voltado para dentro. Você vai aprender, por exemplo, a desligar o ciclo de ansiedade ao buscar aprovação externa, substituindo-o por um tribunal interno que reconhece suas próprias vitórias. Vai descobrir como neutralizar impulsos com um simples suspiro consciente, reduzindo até 70% da intensidade emocional antes de falar. Vai estabelecer limites com a firmeza flexível de um bambu ao vento e ancorar sua mente em gestos táteis que reorientam seu eixo em segundos. Também exploraremos o poder da coerência cardíaca. Falar com o peito calmo para desarmar 90% das tensões. E como criar um casulo de energia que permite sentir empatia sem absorver a raiva do outro. Veremos histórias reais de pessoas que, ao aplicar essas técnicas, conquistaram respeito apenas pela força tranquila de sua postura. Cada atitude será apresentada com metáforas vivas, do lago cristalino à âncora firme, e quotes de Sêneca, Marco Aurélio, Aristóteles e Viktor Frankl, reforçando a sabedoria milenar. Haverá exercícios práticos, rápidos o suficiente para caber na sua rotina, e exemplos de vida para inspirar sua prática diária. Ao final, você será desafiado a escolher 3 dessas atitudes e experimentá-las por 21 dias. Em pouco mais de 3 semanas, sua paz interior se tornará um escudo tão forte que qualquer tentativa de abalo simplesmente ricocheteará. Então, respire fundo, solte os ombros e prepare-se. Nas próximas sessões, cada uma das 12 atitudes será um convite a reconstruir seu poder interior, sereno e inabalável. Se você está pronto para se tornar o guardião da própria dignidade, continue assistindo. A adversidade revela o gênio, a serenidade revela o caráter. Vamos transformar desrespeito em chance de crescimento? Então, segue comigo. Atitude 1. Cuidado com o desejo de aprovação externa. Você já sentiu um vazio ao buscar elogios de quem não valoriza seu esforço? Essa angústia nasce da dependência do olhar alheio. Cada elogio libera dopamina, e cada silêncio ou rejeição interrompe esse ciclo, gerando frustração e insegurança. Você passa a depender do aplauso dos outros para se sentir digno, como se sua autoestima fosse um navio à deriva, sem leme. Marco Aurélio advertia: se procurar a aprovação dos outros, estará sempre refém da vontade alheia. Em vez disso,
ergo a um tribunal interno. Pergunte a si mesmo: este gesto honra meus valores? Se a resposta for positiva, celebre em silêncio. Se não, ajuste o rumo. Assim, você transfere o poder de validação para dentro, tornando-se juiz e réu de suas próprias ações. Para ancorar essa mudança, comece hoje o diário de feedback interno. Todas as noites, reserve 5 minutos e escreva 3 ações do dia que o deixaram orgulhoso, mesmo sem reconhecimento externo. O motivo de cada ação. Qual princípio seu foi honrado? A sensação que emergiu ao praticar cada gesto, independente de aplausos. Esse ritual estimula o córtex pré-frontal, liberando dopamina de dentro para fora. Você passa a celebrar pequenas vitórias, um sorriso dado, uma tarefa concluída, fortalecendo seu foco interno e reduzindo a ansiedade de aprovação. Visualize uma âncora cravada num rochedo no fundo do mar, firme, imune às marés. Essa rocha é sua essência. Seu barco, ancorado nela, não se move com o julgamento alheio. Epicteto lembrava: não dependa de nada fora de si mesmo para aquilo que só você pode produzir internamente. Erros comuns incluem pular o diário por preguiça ou desvalorizar pequenas conquistas. Para evitar isso, use um caderno atrativo, programe um lembrete noturno e celebre cada vitória com um selo divertido. Ao cultivar essa prática, você deixa de ser refém do outro e se torna mestre de si. Atitude 2. O erro invisível de reagir por impulso. Reagir por impulso é como soltar um dragão sem coleira. Você tende a ferir e depois se arrepender. O cérebro reptiliano dispara ataque ou fuga antes mesmo de o córtex pré-frontal avaliar a situação. O resultado? Palavras cortantes, gestos impensados e, logo depois, o peso do arrependimento corroendo sua autoestima. O estoicismo nos ensina a pausar. Cícero já pregava: a ira é breve loucura. A brecha entre estímulo e resposta guarda nossa liberdade. Ao criar esse espaço, você deixa de ser refém das emoções e passa a ser artífice de suas reações. Neurociência confirma: um pause mental de apenas 5 segundos reduz até 70% da intensidade emocional. Durante esse intervalo, o córtex pré-frontal reassume o controle, permitindo uma resposta mais alinhada à razão. Para isso, use a técnica do suspiro consciente. Inspire contando até 4, sentindo o ar encher o abdômen. Segure por 1 segundo, estabilizando o foco. Expire contando até 6, liberando a tensão. Repita 3 vezes antes de falar ou agir. Esse simples suspiro cria um silêncio intencional, que funciona como um amortecedor emocional. Você ganha clareza e evita dizer o que depois lamentaria. Na prática, Maria, executiva de uma grande empresa, enfrentava comentários sarcásticos em reuniões. Ao adotar esse suspiro antes de responder, transformou confrontos em diálogos respeitosos e manteve sua postura firme sem perder a compostura. Erros comuns: pular a técnica em momentos de estresse ou fazer só uma respiração apressada. Para solidificar o hábito, coloque um lembrete visual na mesa de trabalho, um pequeno post-it com pausa 5s e treine diariamente, até que o suspiro consciente se torne automático. Ao dominar esse controle, você desarma a reação impulsiva, preserva relacionamentos e reforça sua autoridade interna. Atitude 3. Modelo mental para firmar limites sutis. Dizer não costuma gerar culpa e desconforto, mas não impor limites é permitir invasões constantes. Aristóteles ensinava que a virtude mora no equilíbrio. Assim, estabelecer fronteiras claras não é egoísmo, e sim um ato de respeito mútuo. Quando você não delimita o espaço das próprias convicções, cria uma brecha para o desrespeito. A falta de limites é como uma cerca quebrada. Todos passam sem cerimônia, deixando seu terreno interno exposto.
Para cultivar limites sutis, adote este script de 3 etapas. Identificar. Reconheça o momento em que algo ultrapassa sua zona de conforto. Comunicar. Diga com voz calma: gostaria que, ou preciso que. Evite acusações. Reafirmar. Se a invasão persistir, reforce seu não de forma concisa, sem agressividade. Essa sequência transforma o não num gesto natural. Você passa de reativo a assertivo. A outra pessoa sabe exatamente onde parar. Pense no bambu que dobra com o vento, mas não se parte. Essa flexibilidade firme é o limite estoico em ação. Você cede sem quebrar, mantendo-se íntegro. Há quem tema ser visto como rude, mas, na verdade, impor limites orienta o outro sobre como tratá-lo. É um ato de compaixão mútua. Sem limites, o respeito é impossível. Erros comuns: usar tom áspero ou justificar demais o não. Para evitar isso, pratique em voz alta frente ao espelho. Sinta seu corpo firme, mas relaxado. Seu tom de voz deve ser sereno e seguro. Com o tempo, esse modelo mental vira hábito. Sua autoridade interna cresce. Você constrói uma presença que dissuade o desrespeito sem levantar tom de voz. Atitude 4. Exercício prático para retomar seu eixo interior. Quando alguém ataca suas crenças, você pode se sentir disperso, como um barco solto na tormenta. Para reencontrar seu eixo, use a âncora de presença, um gesto simples para recolocar seu centro em segundos. A neurociência mostra que estímulos sensoriais podem reprogramar mapas mentais instantaneamente. Basta um pequeno movimento físico para sinalizar ao cérebro: estou seguro, posso responder com clareza. Experimente este guia passo a passo. Toque o polegar e o indicador juntos. Essa pressão ativa receptores táteis que enviam ao cérebro a mensagem de estabilidade. Feche os olhos por 2 segundos, sentindo a conexão dos dedos. Respire fundo, contando até 4, concentrando-se nas sensações do toque. Abra os olhos e note o estado de presença restaurado. Repita a qualquer sinal de invasão emocional. Em apenas 3 segundos, você reorienta seu foco interno, retomando o controle. Imagine uma âncora cravada no fundo do mar. Quando o barco balança, puxá-la traz o barco de volta ao lugar. Seu gesto físico é essa âncora para sua mente. Erros comuns: usar força excessiva, o toque deve ser leve, ou esquecer de respirar junto. Para fixar o hábito, amarre uma faixa de tecido no pulso, como lembrete. Toda vez que olhar para ela, execute o exercício. Este ritual simples fortalece a coesão entre corpo e mente. Ele cria um ponto de ancoragem que você carrega sempre consigo, pronto para usar em conflitos, cobranças ou críticas inesperadas. Com o eixo interior firme, você responde ao desrespeito sem dispersão. Sua presença se torna um escudo silencioso, desarmando qualquer tentativa de ataque verbal ou energético. Atitude 5. Por que a maioria falha ao tentar desarmar o agressor? Quando enfrentamos um ataque verbal, nossa reação automática costuma ser gritar mais alto. Mas o resultado é sempre o mesmo: escalada de tensão e ressentimento. Esse é o ciclo vicioso da dominação mútua, onde cada um busca controlar o outro pelo tom de voz ou pela intensidade. Na verdade, a força real está em manter o peito calmo. A coerência cardíaca, o alinhamento entre batimentos e respiração, reduz o estresse e transmite tranquilidade à sua mensagem. Estudos indicam que falar com um ritmo cardíaco regular desarma até 90% das tensões iniciais num confronto. Para aplicar isso, use esta técnica de 3 etapas. Respiração. Antes de responder, inspire em 5 segundos e expire em 7, fixando o ritmo do coração. Entonação serena. Fale baixinho e pausado, como quem compartilha um segredo. Pausa antes de concluir. Deixe um silêncio breve, 2 a 3 segundos, depois da frase-chave, permitindo que o outro absorva sua postura,
sem reagir imediatamente. Esse método cria espaço para o interlocutor reconsiderar. Em vez de reagir à hostilidade, ele ouve uma autoridade interna que convida ao diálogo. Veja o exemplo do diplomata Rui S., que precisou negociar sem ceder terreno. Em uma mesa tensa, cada vez que a outra parte elevava o tom, ele aplicava a técnica. Um suspiro longo, voz firme, pausa estratégica. O resultado foi surpreendente. O adversário, desconcertado, voltou a um tom cooperativo e aceitou concessões para manter a conversa equilibrada. Erros comuns incluem acelerar a fala ou esquecer a pausa. Para fixar o hábito, grave sua própria voz lendo um texto e revise se mantém o ritmo tranquilo. Use um cronômetro discreto no relógio para manter os tempos. Desarmar o agressor não exige gritar mais alto, mas sim ser a voz da calma. Atitude 6. O fator silencioso que sabota sua frequência. Dentro de você, existe uma vibração emocional. Quando guarda irritação, raiva ou ressentimento, seu campo interno fica carregado, como um lago turvo que não reflete nada além de distorções. Essa frequência baixa repele quem vibra com respeito. Atrai, em vez disso, clamores de desrespeito. A física quântica e estudos em neurociência energética mostram. Seu estado interno emite ondas que moldam seu ambiente. Se estiver tenso, o corpo libera cortisol e adrenalina, criando um campo magnético de ansiedade. Quem se aproxima percebe essa tensão e reage de forma agressiva ou evasiva. Para recalibrar sua frequência, experimente a meditação de 4 minutos antes de situações difíceis. Encontre um lugar tranquilo. Sente-se ereto, com os pés no chão. Feche os olhos e inspire profundamente por 4 segundos. Segure o ar por 4 segundos, absorvendo calma. Expire em 4 segundos, liberando toda a tensão. Repita por 4 ciclos completos. Em poucos minutos, seu ritmo cardíaco e sua respiração entram em coerência. Seu campo eletromagnético interno se acalma, tornando-o um lago cristalino que reflete serenidade em vez de tumulto. Imagine um lago de montanha, puro e estável. Quem se aproxima encontra paz e espelha tranquilidade. Assim, sua presença silenciosa desarma qualquer intenção hostil. Não há ponto de ancoragem para o desrespeito. Erros comuns incluem meditar de olhos abertos ou sem ritmo. Para assegurar consistência, use um timer suave no celular e pratique sempre no mesmo local. Associe um mantra curto como "Estou em paz" a cada expiração, fortalecendo a ancoragem mental. Ao harmonizar sua frequência, você não apenas bloqueia o desrespeito, mas se torna um ímã para interações respeitosas e construtivas. Atitude 7. Como a neurociência explica o efeito de espelho emocional. Você já entrou numa sala e sentiu o clima tenso, sem entender por quê? Esse é o poder dos neurônios espelho. Eles fazem nosso cérebro espelhar emoções alheias, como se fossem próprias. Sem cuidado, absorvemos estresse, raiva ou desprezo, ficando vulneráveis ao desrespeito. Mas a empatia não precisa virar contaminação. A chave está em distinguir entre sentir o outro e incorporar seu estado. É como uma casa de vidro reforçado. Você vê o interior, mas não deixa as rachaduras se alastrarem. Antes de interagir, mentalize seu casulo de energia. Visualize um escudo translúcido ao redor do corpo. Defina sua intenção. Serei empático, mas não absorverei desrespeito. Respire fundo, ativando seu campo energético, sentindo-se protegido. Esse exercício simples estabelece uma fronteira invisível. Você continua sensível ao outro, mas não permite que emoções negativas façam morada em você. Estudos mostram que praticar essa delimitação mental reduz em até 60% a reatividade ao estresse alheio. Seu córtex pré-frontal mantém-se ativo, evitando que o sistema límbico assuma o controle.
A metáfora da casa de vidro reforçado ilustra: as janelas permitem ver o mundo exterior, mas as paredes, sólidas, bloqueiam invasores. Assim, você mantém clareza, mas impede que emoções tóxicas transbordem. Erros comuns são esquecer de visualizar o escudo ou não reafirmar a intenção. Para fixar o hábito, use um gesto discreto, tocar o pulso ou ajustar a gola, como lembrete de ativar sua proteção mental. Com esse casulo ativo, você interage com quem falta com respeito sem ser afetado. Você permanece íntegro, pronto para responder de forma firme e serena. Atitude 8. História real, quando a firmeza interior silenciou o abusador. No escritório, Carlos sofria críticas constantes de seu chefe, que parecia determinado a minar sua confiança. A cada comentário sarcástico, ele sentia o peso do desrespeito crescer, até que decidiu aplicar uma lição de Epicteto: focar apenas no que depende dele. Na próxima reunião, quando o chefe iniciou sua típica provocação, Carlos permaneceu calmo, controlando a respiração e erguendo mentalmente seu escudo interno. O mesmo casulo de energia que já praticara. Atitude 7. Em vez de rebater, ele fez uma breve pausa, inspirou profundamente e respondeu com uma linha simples: agradeço seu feedback. Vou considerar esses pontos no relatório. A voz estava serena, o tom neutro. O silêncio seguinte foi tão incisivo que o chefe, confrontado pela ausência de reação emocional, perdeu a força da crítica e mudou de assunto. Epicteto nos lembra: não são as palavras do outro que nos ferem, mas nosso julgamento sobre elas. Carlos interrompeu o jogo de poder, negando ao agressor a mesma energia de drama que ele buscava. Sem reação explosiva, o abusador perdeu o público interno e externo, ficando isolado em seu próprio desequilíbrio. O resultado foi nítido. A equipe, antes constrangida, passou a respeitar Carlos. Ele não elevou o tom nem humilhou o chefe. Simplesmente manteve sua postura imperturbável. Como aço temperado, sua calma sustentada se mostrou mais resistente que qualquer reação impulsiva. Atitude 9. O poder do silêncio estratégico. Em certos conflitos, falar demais alimente o fogo do desrespeito. O estoicismo ensina que o verdadeiro controle vem do domínio da palavra. Como dizia Sêneca, guarde silêncio, e ninguém suspeitará de sua fraqueza. O silêncio estratégico funciona como uma barreira invisível que obriga o agressor a preencher o vazio, e muitas vezes o faz com hesitação ou retoma o bom senso. Quando alguém invadiu seu espaço verbal, experimente esta prática. Respire 2 vezes antes de responder. Permaneça calmo e silencioso, mantendo o olhar fixo e gentil. Espere até que o outro complete seu próprio pensamento, ou silencie. O vazio faz a tensão recuar. Fale uma única frase que resuma seu ponto, sem repetições. Esse silêncio cria um eco que amplia sua presença. A outra pessoa, desconcertada, percebe o peso de cada palavra sua. Em negociações, isso é decisivo. O silêncio bem colocado equivale a um convite para o interlocutor reconsiderar seu tom. Na neurociência, o silêncio ativa o córtex pré-frontal, promovendo autocontrole e reduzindo impulsividade. É como um freio suave que desacelera o impulso de rebater. Use-o sempre que o diálogo ameaçar descambar para gritos ou acusações. Metáfora simbólica. Um lago sereno reflete o céu, sem precisar agitar a água. Seu silêncio é esse espelho. Transmite autoridade sem gesto de força. Erro comum. Insatisfação interna leva a preencher o silêncio com desculpas ou justificativas. Para evitar, pratique primeiro em situações de baixo risco, com um colega amigável, até o silêncio se tornar confortável. Atitude 10. Transformar insultos em autoconhecimento. Quando somos ofendidos, a maioria reage externando raiva. O estoico, porém,
volta o olhar para dentro. Marco Aurélio afirmava: se alguém te ofende, veja isso como um espelho. Observe qual reação surge em você. Aquele insulto sinaliza uma crença vulnerável em si mesmo. Para transformar a ofensa em autoconhecimento, identifique a emoção surgida: raiva, insegurança, ferida. Pergunte-se: por que essa palavra doeu tanto? Desconstrua a crença subjacente. Por exemplo, sou incompetente. Vira: onde me sinto inseguro hoje? Reformule o pensamento em parte prática. Vou aprimorar essa área. Ou, esta crítica não define meu valor. Esse processo converte energia negativa em passo de fortalecimento. Na psicologia cognitiva, chamar essa técnica de reavaliação cognitiva reduz em até 50% o impacto emocional de críticas. História breve. Ana, professora, recebia comentários agressivos de pais. Em vez de rebater, seguia esse roteiro interno. Com o tempo, descobriu que sua insegurança vinha de um medo de fracassar. Focou em aprimorar suas aulas e, curiosamente, o respeito alheio cresceu. Metáfora viva. Transforme insultos em lingotes de autoconhecimento. Cada crítica, uma pepita a ser analisada e refinada. Atitude 11. Cultivar compaixão radical. Respeitar a si mesmo não significa rejeitar o outro. O estoicismo valoriza a empatia ativa. Como ensinava Epicteto: trate o próximo como um deus, mas mantenha seu próprio trono interior. A compaixão radical reduz o ódio e neutraliza ataques, pois o agressor se vê diante de um espelho de benevolência. Pratique assim. Reconheça a dor do outro. Perceba que você está irritado. Use tom gentil, voz baixa, pausada. Ofereça: gostaria de ajudar a entender seu ponto. Reforce seu limite. Enquanto falamos com respeito, posso ouvir. Esse gesto surpreende, porque contraria a expectativa de hostilidade. A neurociência social mostra que a gentileza ativa neurônios espelho de cooperação, diminuindo defesas. Analogias com a natureza. A brisa suave que apazigua ondas revoltas. Sua compaixão é essa brisa. Erro comum: confundir compaixão com fraqueza. Para não extravasar seus limites, mantenha seu script interno. Empatia sem autoanulação. Atitude 12. Prática da gratidão resiliente. Manter gratidão mesmo diante do desrespeito é um poderoso antídoto. Viktor Frankl afirmava: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa atitude. A gratidão muda o foco de fui ferido para posso crescer. Aplique esta rotina. Ao término de um conflito, anote um ponto de gratidão. Por exemplo, aprendi meu ponto fraco. Leve essa nota em pensamento por 30 segundos, sentindo calor no peito. Visualize o aprendizado como semente germinando. Pesquisas indicam que esse simples registro aumenta a resiliência em 35% e reduz ruminação sobre ofensas. Metáfora simbólica. Um girassol que segue o sol mesmo em dias de tempestade. Sua gratidão é o sol interno que floresce após a chuva do desrespeito. Você agora dispõe de 12 atitudes para render respeito sem ferir. Ao praticar o silêncio estratégico, transformar insultos em autoconhecimento, cultivar compaixão radical e usar gratidão resiliente, torna-se invulnerável. Sêneca dizia: vento favorável não há para quem não sabe aonde ir. Direcione suas escolhas. Escolha 3 dessas práticas e exercite-as por 21 dias. Compartilhe nos comentários Invencível Interior para mostrar seu compromisso. Mensagem final para o coração. A verdadeira força não está em repelir ataques, mas em irradiar serenidade que desarma o desrespeito. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.